Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 31. 1 Samuel 17, 31. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, eu te peço. Me dá graça para que eu seja simples e objetivo para com o meu irmão e minha irmã, para todos nós aprendermos um pouco mais da tua palavra em nome de Jesus. Amém? E amém. Bom, 1 Samuel 17, 31. Nós vamos entrar no meio da história, tá, irmão? Nós não vamos fazer a leitura toda, mas eu vou recomendar para você a leitura do capítulo 17. Faz. Se você puder fazer, faz. Você vai ver a história, ou uma das histórias do grande rei Davi. Davi tinha irmãos, e os irmãos de Davi estavam servindo o exército de Israel. 3 dos irmãos mais velhos de Davi serviam o exército de Israel. O pai de Davi, Jessé, ele estava preocupado, ele queria saber do filho. Que pai que não se preocupa com o filho, não é? Que pai que não se preocupa com a filha? Que mãe que não se preocupa com o filho, com a filha? Todo pai, toda mãe se preocupa com o filho, com a filha. Então, o Jessé, ele estava preocupado. E ele queria saber um pouco a respeito de como as coisas estavam acontecendo ali na vida dos filhos dele, que estavam na guerra. Como que tudo estava? Então, ele faz o seguinte, ele chama o Davi. E ele fala para o Davi, Davi, faz o seguinte, pega uma marmitinha, o papai vai fazer uma marmitinha, e o papai vai encaminhar essa marmita para os seus irmãos, e para o rei também. Pega a marmita e leva lá, tem queijo, leva queijo. Você vai, leva o lanche para os irmãos, leva o lanche para o rei, e assim você aproveita e vê como que eles estão. Você me traz informação de como que estão os seus irmãos, de como que a guerra está e assim por diante. E eu acho válido a gente pensar junto, nós estamos aqui para pensar junto sobre a história. Eu até propus para os irmãos esse pensamento, você que tem um irmão mais velho, a irmã mais velha, você olha para o seu irmão mais velho como sendo assim, ele é o meu super-herói, ela é a minha heroína. Você olha para o seu pai, você olha para sua mãe e fala, eu até brinquei com os irmãos, né? Quando aparece uma barata, às vezes na casa, logo fala, mãe, a barata! Aí a mãe prontamente ela grita, ô querido, vai matar a barata, né? E aí vai o queridão lá matar a barata, e está o filho, a filha, olhando, torcendo, meu pai é um vitorioso, é um vencedor, lá ele vai matar a barata, ele vai acabar com a raça da miserável da barata. Às vezes um ratinho também aparece, é a mesma história, né? Vai matar o rato, lá, eu vou torcer pro papai, aí o outro fala, eu vou torcer pro rato, aquela Deus nos acuda, e é só Jesus na causa. É assim. A gente vê, eu cresci vendo meus irmãos e cresci assim, me espelhando nos meus irmãos mais velhos, olhando atitudes dele. Com você não foi diferente, irmão. Eu tenho certeza, você olhou para o irmão mais velho, olhou para a irmã mais velha, olhou para o pai, olhou para a mãe, falou, eu quero ser igual ao meu pai, quero ser igual à minha mãe. Pense a cabeça do Davi. Eu vou para a guerra e eu vou ver meus irmãos lá na guerra. Meus irmãos estão lá na guerra, eles estão servindo o exército de Israel, e eu vou vê-los, que felicidade. Pense o Davi, o sonho dele, Brunão, estava se realizando. Eu vou ver meus irmãos servindo o exército de Israel, a alegria de Davi. Aí ele vai com a lancheirinha para o rei, para os irmãos, mas quando ele vai, ele se depara com uma situação que não era a situação que ele esperava. Ele vê, Jorge, um gigante afrontando os soldados de Israel, e ele vê os soldados de Israel recuando, retrocedendo.
se acovardando, se intimidando diante do grito do soldado, do gigante, conhecido como gigante filisteu, o Golias. O Davi, ele vê aquilo tudo, ele não entende. Pense comigo, naquele momento, a expectativa dele era: vou chegar lá, vou ver meus irmãos botando para quebrar. Pá! Ele chega lá, ele vê o gigante gritando, e os irmãos acuados, e os irmãos junto com todos os demais soldados fugindo. Você vê como que às vezes as nossas expectativas, elas são frustradas. Você já teve alguma vez alguma expectativa frustrada? Você esperava alguma coisa e foi diferente? Quem já passou por isso alguma vez aí? Deixa eu ver. Já passou, pastor Joe, Pedro? Já passou, Leandro? Eu também já passei. Por vezes minhas expectativas foram frustradas. Coloquei maior expectativa, maior confiança. Não, vai dar certo, vai acontecer. Agora eu acertei, agora vai. Chegou na hora, puxa vida, a minha expectativa foi frustrada. E o interessante da história é que a expectativa do Davi talvez tivesse sido frustrada, mas o Davi, ele não parou, ele não desistiu. O Davi simplesmente ele se posicionou, e é isso que faz uma pessoa ser conhecida como uma vitoriosa, porque a circunstância, ela era desfavorável, a expectativa já havia sido frustrada, mas o Davi simplesmente ele se posiciona para mudar aquela situação. O Davi, ele se posiciona para reverter aquela história, e é disso que nós vamos conversando na noite de hoje, de ter dentro de nós algo ou alguém chamado Espírito Santo de Deus, que faz com que nós trabalhemos para reverter toda e qualquer situação. Diga amém. O Espírito, o mesmo Espírito que estava no Davi, está em você. Pastor, o senhor está falando aí, eu vim para cá hoje, e eu vim para cá no decorrer da semana, no decorrer do mês. Hoje mesmo, eu passei por uma situação, que decepção, pastor, eu não esperava passar por aquilo que eu passei, e você veio no lugar certo. Você que está acompanhando a transmissão, está acompanhando a transmissão certa, na hora certa, porque o Davi, ele quando teve a expectativa dele frustrada, ele se posiciona. Ele vê que ninguém está se posicionando diante do gigante. Aí ele fala: opa, pera lá, o que é isso? O que está acontecendo? Não. Eu vou. Se ninguém vai, eu vou. Vocês vão aceitar essa situação? Vocês vão aceitar essa afronta? Vocês vão aceitar isso aí? Eu não aceito. Mas o Davi, veja, o Davi não era soldado. O Davi era pastor de ovelha, José. O Davi era alguém que cuidava de ovelha. Aquele que cuidava de ovelha agora estava ali na frente ou num campo de batalha, rodeado de homens que haviam sido treinados para a guerra. E eu acho válido, e eu vou liberar sobre a sua vida essa palavra também. O Davi foi destacado para fazer uma coisa simples. Ele foi destacado para levar o lanche para os irmãos. Ele foi destacado para levar o lanche para o rei. O Davi foi destacado para levar. É o primeiro. Como que fala aí para o pessoal que entrega as refeições? De motoca? Hã? Motoboy, mas tem o nome que é dado, né, para essa profissão aí. É o primeiro entregador de lanche registrado na história. O Davi vai entregar lá o lanche, pronto, para os irmãos, está ali. Vai Davi, uma coisa simples. Só que o Davi vai fazer aquela coisa simples. Ele vai como um pastor de ovelha e ele volta gigante. Ele vai fazer uma coisa simples, levar a refeição, mas ele volta gigante. Pega essa palavra para você, porque às vezes é pedido para você fazer uma coisa simples, e uma coisa simples, bem feita, pode transformar você em um gigante. Tem gente que quando é para fazer alguma coisa simples, não tem vontade de fazer a coisa simples.
Tem gente que quando é para fazer alguma coisa simples, desdenha da coisa simples. Tem gente que quando é para fazer alguma coisa simples, reclama. Manda outro, eu não. O Davi, para o Davi era uma alegria. Eu vou levar a lancheirinha dos meus irmãos. Eu vou levar o lanche dos meus irmãos, eu vou levar. É isso que eu vou fazer. E quando ele chega ali, ele vê uma situação diferente daquela que estava na mente dele. Ele não se chateia e fala, puxa vida, hein? Que tristeza, que vergonha, Olha, eu não esperava isso, não. Não, isso não. Estou voltando para casa chateado. Pai, pai, o senhor, se eu contar o que eu vi, o senhor não vai acreditar. Olha, irmão, olha só que Deus está falando com a gente. Pai, se eu contar o que eu vi, o senhor não vai acreditar. O Davi não volta. O Davi não volta com essa conversa para casa. O Jessé, você vai pegar para você, porque essa palavra é para você. O Jessé, ele enviou um filho, pastor, cuidador de ovelha, para levar o lanche para os 3 filhos soldados. Esse filho, que foi fazer a coisa simples, ele podia voltar dizendo assim, pai, deu ruim lá, hein? Mas o Davi, ele vai, ele se posiciona, ele vence o gigante, ele volta para casa. Não está na Bíblia, mas não precisa estar na Bíblia para a gente entender o que aconteceu. Pai, o Senhor é o homem mais feliz da terra nesse momento, porque o Senhor tem 3 filhos valentes lá num exército, e o 4º filho, que é o mais novo, que derrotou um gigante. Tudo muda, você está entendendo, sim ou não? Tudo muda a partir do comportamento meu e seu diante de uma situação. É aí que eu entro com você na leitura de hoje. É aí que nós saímos da introdução e entramos no texto, capítulo 17, verso 31. O Davi conversa com os soldados, conversa com o povo. Vocês não vão fazer nada, eu faço, eu vou. Coloca eu nesse esquema aí que eu resolvo. Se tem uma coisa que Deus está precisando é de gente que resolva, irmão. Fale para quem está pertinho de você, diga assim, Deus precisa de gente que resolva. Não, mas está fraquinho, por que você está com medo de falar? Fala assim, Deus precisa de gente que resolva. E Deus te trouxe aqui na noite de hoje para que você ouça essa mensagem. Deus conta com você como alguém que resolve. Quando tiver alguma coisa na sua casa para ser resolvida, você vai bater no peito e vai dizer, deixa que eu resolvo. Quando tiver alguma coisa lá na empresa onde você trabalha, você vai bater no peito e vai dizer, deixa que eu resolvo. Quando tiver alguma coisa na igreja que você congrega, você vai bater no peito e vai dizer, deixa que eu resolvo. Quando tiver algum vizinho, algum amigo, algum conhecido, algum colega, você vai bater no peito e vai dizer, deixa que eu resolvo. Eu fui destacado, eu fui chamado por Deus para resolver causas, para resolver problemas. Esse espírito, essa unção está sobre a minha vida. Eu sou um resolvedor de problema. Quem recebe, só quem recebe. Quem não recebe fica aí na sua. Quem recebe a palavra, diga amém, Jesus. Eu resolvo, eu quero ser alguém que resolve problema. Eu recebo, eu quero ser alguém que resolve problema. O Davi, ele viu o problema. E ele se posicionou para resolver o problema. Ele simplesmente se posicionou para resolver o problema. Aí o verso 31 diz assim, as palavras de Davi chegaram ao ouvido de Saul, que o mandou chamar. Que palavra? Que o Davi falou que ia resolver o problema. Traz o menino aí, eu converso com ele, não tem problema. Verso 32, Davi disse para Saul, olha só a palavra de Davi. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Teu servo irá e lutará com ele. Verso 33, respondeu Saul, olha só, você não tem condição de lutar contra esse filisteu.
Veja, às vezes a gente ouve palavras assim: você não consegue, você não vai conseguir, não vai dar certo, você não vai dar conta, você não é para isso, você não. Qualquer pessoa assim, mas você não. Seu irmão sim, mas você não. Sua irmã sim, mas você não. O seu pai sim, mas você. Às vezes é assim. Olha o rei falando por Davi: você não, você não. Você é apenas um rapaz. Ele, o Golias, é um guerreiro, desde a mocidade dele. Você não tem condição de enfrentar. Mas olha o desfecho da conversa. Verso 34. Davi, entretanto, disse para Saul: o teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Eu acho joia isso. Porque o Davi está dizendo assim: ó, eu não sou nenhum desocupado. Eu sou alguém útil. Alguém que faz, alguém que dentro daquilo que me é proposto fazer, faz e faz bem feito. O Davi, ele se posiciona: eu cuido de ovelha. Você não está falando com alguém que não quer saber de nada com nada. Você, ó rei, está falando com alguém que trabalha. E eu gosto disso porque isso nos convida a nunca sermos pessoas acomodadas. A nunca sermos pessoa que corta a volta do serviço, nunca sermos pessoa que corta a volta das tarefas, dos afazeres, a sermos pessoas sempre prontas a fazer. Eu gosto disso, porque isso mostra, me faz lembrar, pelo menos eu sempre lembro, olhando para histórias como essa, eu lembro de João capítulo 1 que diz que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É Jesus que é o verbo, ele está em nós, e verbo é indicação. E um crente que está com o verbo dentro dele e não se movimenta, é um crente que está precisando de rever alguma coisa. É um crente que está precisando de fazer uma avaliação nos seus conceitos de cristão. Nós fomos chamados para fazer, para nos movimentar, para nos movermos. Emmanuel, Deus em nós, impulsionando em ação. Pois bem, olha aí, o teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. E aí ele diz assim, ó, e eu tenho histórias para contar. Quem tem histórias para contar aí? Deixa eu ver. Olha, histórias boas. Quem tem história boa para contar? Quem tem história ruim para contar aí? Nós somos pessoas que temos histórias. Temos muitas histórias boas, temos uma ou outra história que não é tão boa assim, mas nós temos histórias para contar. O Davi tinha história para contar. Olha a história que ele conta. Olha o que ele fala, ó. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Olha a fala do Davi. Tem vez que aparece leão, tem vez que aparece urso. E vão resolver mexer com as ovelhas do meu pai. É aí que esse urso, é aí que esse leão erra o pé. Mexeu com as ovelhas do meu pai, mexeu comigo. Deu ruim para o urso, deu ruim para o leão, porque eu não deixo barato, eu não deixo quieto. E isso é coisa que nós devemos olhar e falar, olha que coisa tremenda, olha. Quando aparece um leão, um urso, pega a ovelha do rebanho, eu vou atrás. Atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Primeira ação de Davi, ele atinge com golpes e livra o quê? A ovelha. Qual que era o objetivo dele? Livrar a ovelha das mãos, das garras do urso ou do leão. Mas olha o texto como continua a construção do texto. Quando se vira contra mim, quer dizer, tem hora que o urso ou o leão vaza fora, cai fora. Nossa, errei o pé. Fui mexer com as ovelhas do Davi, do pai do Davi. Foi a pior roubada que eu entrei. Caio fora disso. E tem hora que o urso ou o leão caía fora. Mas tinha hora, ele diz aqui no texto, quando se vira contra mim. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes, até matá-lo. É história da Bíblia, de alguém que como eu e como você tem histórias para contar. Porque nós, todos os dias, temos os desafios para vencermos. Você talvez está sentado aqui e você veio para cá hoje com alguma coisa importante
para ser resolvida na sua casa. Talvez você veio para cá e você tenha alguma questão importante para resolver na sua empresa, no seu local de trabalho. Talvez você tenha alguma coisa muito assim importante para resolver no decorrer da semana e você nem sabe o que vai fazer, como vai fazer, e Deus te coloca aí para ouvir a história de um rapazinho chamado Davi, que esse rapaz chamado Davi, ele simplesmente, ele conta assim, tem um gigante que agora está afrontando os exércitos de Israel, mas eu vou enfrentar esse gigante, porque eu tenho história para contar. Eu já enfrentei urso, eu já enfrentei leão, já teve vez de eu pegar o leão pela juba, tumbar o leão e matar o leão. Eu sou alguém que já conquistou vitórias no decorrer da minha trajetória. E não vai ficar do jeito que está. Então, pronto, olha, verso 36. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Outra coisa legal para a gente pensar. Existem determinadas lutas, existem determinadas batalhas. Umas são mais difíceis, outras são mais fáceis, mas todas elas são vencíveis, porque sobre a vida está o Espírito de Deus que te faz mais do que vencedor. Às vezes precisa de um pouco mais de tempo, outras vezes menos tempo, mas a vitória ela é sobre você e sobre a sua família. O que precisa é se posicionar. O que precisa é tomar a posição de alguém que vai para a vitória. O Davi, ele podia, vou recapitular, ele podia, vendo aquela situação, voltar para a casa dele e dizer, olha, que coisa, hein? Eu achava que meus irmãos estavam lá lutando, iam vencer uma guerra, mas meus irmãos estavam lá acuados, o exército todo acuado, e eu voltei embora, porque eu também não o que eu vou fazer? O gigante quase 3 metros e tanto de altura, pesado, forte, eu não tinha chance nenhuma com ele, voltei, olha, desolado. Pelo contrário, a batalha ela está aqui na nossa mente, a luta ela está aqui na nossa mente, é dentro da nossa mente que começa toda uma história, que às vezes vai nos dizer assim, você não consegue, você não vai chegar, você não vai alcançar, isso não é para você, desista, abra mão disso daí, e assim por diante. Mas olha só, verso de número 37, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso. Opa, pera lá, quem que livrou das garras do leão e do urso? O Davi era um vencedor. Ele já tinha derrubado o leão, ele já tinha derrubado um urso, mas ele não é uma pessoa que chega e fala assim, eu já acabei com a graça do urso, eu já acabei com a graça do leão, e eu vou acabar com a graça desse gigante. O Davi sabia bem de onde é que vinha a força dele. Qual que é a fala do Davi? O Senhor me livrou do urso, o Senhor me livrou do leão, o Senhor vai me dar vitória diante desse filisteu. Tudo isso vai sendo juntado, irmão. Você vem para cá para receber palavra para uma semana de trabalho, uma semana do seu dia a dia, e você sabe melhor do que ninguém. E às vezes nós somos tentados a não acreditar a Deus a nossa vitória, não acreditar a Deus os nossos êxitos. O Davi, ele tem bem resolvido. Por isso que eu e você, nós não podemos abrir mão da bênção de Deus sobre a nossa vida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não me livrar do urso, do leão, Ele não vai me livrar também não tem quem vá me livrar do urso ou do leão, e muito menos do gigante. Então, quando o Senhor livra do urso, quando o Senhor livra do leão, Ele livra do gigante. Quando a pessoa entende que todas as vitórias que ela está alcançando vêm de Deus, essa pessoa ela vai avançando cada vez mais. Verso de número 37 no final diz assim, diante disso Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Pronto. O Saul, ele foi convencido pelo Davi que ele teria condições de vencer aquela batalha. Verso 38,
Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura, um capacete de bronze na cabeça. Olha só, bom, já que você vai para a guerra, você não pode ir para a guerra sem armadura, sem vestimenta de soldado. Então pega o capacete, pega a armadura, pega a túnica, fica aí preparado para a guerra, e assim você vai lutar. Verso 39 diz assim, Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Então, o Davi, para agradar o rei, ele faz o quê? Vou colocar o capacete, daí a armadura, daí a túnica, a espada. Agora anda, Davi, vai. O Davi ficou imobilizado, ele não conseguiu se mexer. Por quê? Porque ele estava usando as armas do rei. As armas do rei não eram as armas dele. E aqui eu encaminho o final da nossa conversa, eu proponho para você uma pergunta que eu sugiro que seja o tema da nossa reflexão. Com quais armas você tem lutado? Porque tem muita gente que está lutando com a arma do outro. Olha, na casa do Beltrano, tem um problema que está acontecendo no casamento, era problema igual que acontece no meu. O fulano fez assim e deu certo, eu vou fazer assim também. Na casa do fulano pode ser que tenha dado certo tal estratégia. Na sua casa, de repente, a estratégia tem que ser outra. Não é porque deu certo na casa do fulano que vai dar certo na sua casa. Isso é um cuidado que tem que ter. Olha, tal pessoa estava passando por uma dificuldade financeira, fez umas coisas lá, tal, resolveu o problema financeiro, e eu vou fazer igual fulano fez. Espera lá, as suas armas vão te ajudar a conquistar a sua vitória. Tem muita gente que está querendo conquistar a vitória usando a arma do outro, e não vai funcionar. O Davi é um grande exemplo para isso. O Davi é um grande exemplo de alguém que entendeu. Olha a continuidade do texto, como que diz, verso de número 39. Davi prendeu sua espada sobre a túnica, tentou andar, pois não estava acostumado àquilo, disse para Saul, personalidade, não consigo andar com isso, não estou acostumado. E aí ele faz o quê? Assim ele tirou tudo. O Davi tinha a oportunidade de agradar o rei e perder a batalha, ou vencer a batalha e assim dar para o rei a alegria. Não dá para andar com isso, não dá para lutar com isso. Eu não vou conseguir vencer usando isso. Tem muita gente querendo agradar o outro, usando a armadura, a vestimenta, a ferramenta do outro. Dentro de casa, tem muita gente que tem sofrido dentro do casamento com situações parecidas. Casou, daí fala assim, mas minha mãe fazia o arroz assim. E aí lá vai a irmã, com a maior da boa vontade, tentar fazer o arroz igual a mãe do belezão fazia. E o arroz não vai ficar igual o arroz da mãe. Não vai. Só que a irmã está lá, aí um dia queima o arroz, outro dia fica seco, num dia fica com sal, no outro dia falta sal. Por quê? Porque está tentando lutar, vencer a batalha, a luta, a dificuldade conjugal ali, está tentando vencer aquela situação usando a arma que a mãe do irmão usava. Você está entendendo, sim ou não? Na empresa onde eu trabalhava fazia assim, agora na empresa onde você trabalhava fazia de um jeito, na empresa que você trabalha agora faz de outro jeito. E não vai adiantar querer ficar usando ferramenta, ficar usando a armadura de outro em cima daquilo que você vai ter que desenrolar. A pessoa acaba não conseguindo fazer. Aí você não faz, você não atinge o objetivo. Aí vão dizer assim, tá vendo? Não falei que você não ia conseguir, não falei que não ia dar certo, não falei que isso não era para você, não falei que você não era capaz. Por quê? Porque está querendo agradar. Está querendo agradar alguém usando o que o outro usa, fazendo o que o outro faz e anulando a você mesmo. Irmão, irmã, nós temos que pensar, e não é clichê de pregador,
Você é único, a sua identidade, a sua impressão digital, só você que tem, mais ninguém tem. Isso não é clichê de pregador, irmão. É capricho do Criador. Você é único. Ninguém é igual a você. Talvez tenha alguém melhor do que você. E talvez tenha alguém que seja inferior a você. E isso todos nós temos que entender. Tem pessoas que são melhores que nós. E tem pessoas que nós estamos à frente delas. Mas nós não temos que querer ficar olhando e anulando a nós mesmos, usando as ferramentas dos outros. Olha, veja bem, ele tem personalidade, ele arranca tudo, assim tirou tudo aquilo. Quem é que nós somos dentro dessa batalha? Que arma nós estamos usando? Aí, verso 40 diz assim, ó, em seguida, pegou seu cajado, olha a arma do Davi, pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras, colocou as pedras na bolsa, que era chamada de alforge de pastor, e com a tiradeira, ou estilingue, ou bulldog, aquilo que você quiser falar, algo parecido, aproximou-se do filisteu. A história você sabe, ele derrubou o gigante com uma pedrada. Mas qual que era a arma do Davi? Estilingue, pedra e bolsa. Essa era a arma dele. Uma espada, um escudo, um capacete na mão do Davi não ia servir para muita coisa. Mas aquilo que ele estava acostumado a fazer uso era o que ia dar a vitória para ele. Irmão, irmã, todos os dias nós vamos crescendo e desenvolvendo e amadurecendo, e nós vamos aprendendo com as experiências que Deus tem nos dado no dia a dia. Sabe, você vai para casa, e você vai trabalhar, e você vai lutar para vencer com as suas armas. Não fica querendo olhar para o outro, mas o outro era assim, mas a outra era assim, assado, mas Beltrano faz de um jeito, Ciclano faz de outro jeito. Eu até comentei da Márcia, minha esposa, no culto das 10 horas. Quando eu comecei a pastorear, eu conheci ela, e numa conversa, eu paquerava ela, nós não namorávamos ainda, nem nada, mas eu fui conversando, falando de igreja, ficava arrumando assunto para conversar, né, irmão? Vamos conversar, tá? E aí ela falou a respeito da igreja, cresceu na igreja batista. Depois, por questão de localização, questão de viagem, de toda uma questão pessoal, ela parou de congregar na igreja batista e começou a congregar na igreja quadrangular. Ela falou, eu era batista, e na batista fazia assim, fazia assado, fazia cozido, fazia frito. Agora eu sou quadrangular. Então agora eu faço do jeito que a igreja quadrangular propõe que seja feito. Entendeu? Eu achei legal de ouvir falar, isso faz 13 anos que eu ouvi, né? Mais ou menos isso, mais um pouco até de 13 anos que eu estou aqui. Ouvi, é legal isso daí, quando a pessoa ela entende, a pessoa entendeu, opa, pera lá, onde que eu estou, o que eu estou fazendo, e não começa a querer ficar, não, mas lá na Batista fazia assim, mas na Batista fazia assado, na quadrangular tem que fazer assim também. Irmão, irmã, isso não é de igreja, eu peguei o exemplo da Márcia, mas isso é da igreja, que nós temos que saber qual é a igreja que nós congregamos, como que é o andamento da igreja que nós congregamos, como que é o andamento da empresa onde eu trabalho, como que é o andamento da minha casa, da minha família, do meu casamento. Entender e começar a se submeter àquilo que é proposto para que eu possa fazer uso das minhas armas. Você, eu, nós somos igreja de Cristo. E tem muita gente tropeçando, tem muita gente dando cabeçada, por quê? Porque está precisando da ajuda, está precisando vencer alguma batalha, mas a pessoa é crente, aí ela olha como o pessoal lá fora faz. Estou com problema no meu casamento, como que o pessoal lá fora faz? O pessoal lá fora, quando está mal no casamento, pega e arruma uma novinha e vão embora. Arruma um novinho e vão embora. É assim que a turma faz lá fora. Como que o pessoal faz quando está na dificuldade?
está na dificuldade financeira, profissional, arruma umas coisas meio estranhas lá, pega e vende, arruma uns produtos, umas mercadorias que foram conquistadas de maneira ilícita, pega e vende e resolve o problema financeiro. Esse é o jeito como o mundo, as pessoas lá fora fazem, irmão. E nós não podemos usar as armas daqueles que estão do lado de fora para vencer as nossas batalhas do dia a dia. As nossas batalhas do dia a dia nós temos que vencer com o nosso armamento, com a armadura que Deus tem nos dado. O que Deus tem nos dado para que nós possamos andar em vitória? 3 coisas básicas que a gente aprende no discipulado, começo da conversa do discipulado: oração, Bíblia e congregar. É orar, irmão, é orar. Pastor, eu estou com uma luta, eu preciso vencer, eu não sei como. Ore, irmão, e ore que Deus vai te dar vitória. Leia a Bíblia, porque você lendo a Bíblia, você vai ter da parte de Deus sabedoria e estratégia para encarar o problema. E congregue, porque congregando você vai ouvir testemunhos de pessoas que vão acrescentar na sua vida. Não acabei de contar o testemunho da Ilma, estava com dificuldade financeira, sentamos, conversamos, ajustamos, alinhamos, fez os cortes que tinha que fazer. O sonho da habilitação já está começando a se tornar realidade, já está fazendo o CFC, eu acho que já acabou o CFC, já acabou, daqui a pouco está nos tomóveis, indo para lá e para cá. Congregar. Ouvi testemunho de gente que enfrentava um problema, que enfrentava uma dificuldade, mas que com a ajuda de Deus, da palavra, em oração, venceu. Vamos finalizar nossa conversa lendo a Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios 10, verso 4. As armas com as quais lutamos não são, que está escrito ali, as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos, toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. As armas que Deus tem dado a nós são mais do que suficientes para resolvermos toda e qualquer questão. Efésios vai falar para nós no capítulo 6 da armadura de Deus. Vai lá, leia lá, Efésios 6, leia até o verso 12, 14, eu não me lembro ao certo, mas leia sobre a armadura de Deus. Leia a importância de estar armado com aquilo que Deus disponibiliza para nós. Pastor, eu vim para cá hoje, eu precisava ouvir uma palavra para me conduzir à vitória, pois essa palavra vai te conduzir à vitória. O Davi é o grande exemplo de um vencedor. O Davi, ele foi levar lanche para os irmãos, e ele volta para a casa dele. Imagine a volta do Davi, irmão, como que foi? O Davi vai com a marmitinha levar lanche, e ele volta cercado. Esse é o Davi, Davizão. Ele foi Davizinho, voltou Davizão. Cabeça do gigante cortada. Chega de graça. Chega de graça. Você vai alcançar a sua vitória. Mas não queira ficar agradando ninguém, usando a armadura da outra pessoa, fazendo aquilo que a pessoa quer que você faça só para agradar ela. Seja você, com a bênção e com a graça de Deus sobre a sua vida, e você vai vencer. Vamos orar? Você se coloca em pé, por favor. E agora eu quero te convidar, irmão, a levar seu pensamento a Deus, mentalizar as suas causas aí. Quantas causas, pastor, quanta questão, quanta dificuldade. Eu tenho certeza que tem muito problema para ser resolvido. E tem muito problema que já era para ter sido resolvido, se você fizesse do jeito que Deus falou para você fazer. Mas você foi querer fazer do jeito que o fulano falou, que o Beltrano falou, que a ciclana falou, e aí não resolveu. Não resolve. Por quê?
Porque a sua arma, ela é a arma que você tem a habilidade para usar e derrubar o gigante. Se eu perguntar, você vai falar rapidinho. O que é mais poderoso? Uma espada, um capacete, um escudo ou um estilingue com pedra? O estilingue, a espada, com certeza, o capacete. Mas na mão do Davi a espada e o capacete, a armadura não ia servir para nada. Ele não ia conseguir derrubar o gigante. Não ia. Ele derrubou o gigante com o estilingue e com a pedra. Depois, quando o gigante caiu, aí ele pegou a espada do gigante para cortar a cabeça do gigante. Deus é com você. Acredite. Faz a sua oração. Faça a sua oração em nome de Jesus. São tantas situações e você vai se colocar diante de Deus. Pastor, eu preciso colocar por terra o gigante do vício. Pastor, eu preciso colocar por terra o gigante da mentira. Pastor, eu preciso colocar por terra o gigante da pornografia. Pastor, eu preciso colocar por terra o gigante do desemprego. Pastor, eu preciso colocar por terra o gigante chamado enfermidade. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Ore a Deus e fale com Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro com meu irmão, eu oro com a minha irmã. Eu oro porque eu tenho certeza, Deus, que o Senhor está no controle da situação. Talvez, ó Pai, a dificuldade, talvez o problema seja, Pai, como o gigante era. O gigante fez um barulho tão grande que o exército todo se acuou. O exército todo amedrontou. O gigante foi falando e foi falando e foi falando. E o gigante falava e todo dia ele falava. E à medida que ele falava, aqueles soldados eles iam se amedrontando mais e mais e mais. Até que alguém resolveu falar, confrontando aquelas palavras. Quem é este gigante? Quem é este gigante? Quem é este gigante? Quem é este gigante? E a partir daquele momento, aquela história começou a ser revertida. Que a unção esteja sobre a vida desse irmão, dessa irmã. A força e o poder que vem do alto esteja sobre esse povo. Do mesmo jeito que o Senhor deu a vitória para o Davi diante do urso, diante do leão, diante do Golias, assim também o meu irmão e a minha irmã tenha a vitória diante dos gigantes que se levantam contra a vida deles, em nome do Senhor Jesus, para a glória, a honra, o louvor do teu santo e bendito nome. E você diga amém, Jesus. Diga graças a Deus.